muito feliz de estar aqui mais uma vez com meus irmãos da parte de Deus reunidos, principalmente por receber este convite de estar mais uma vez aqui dividindo o pão da vida, que é a palavra de Deus. Amém. Amém? E tem um pregador do século XVIII, ele escreve que levar a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor, é um mendigo mostrando a outro mendigo onde encontrar o pão. E mais embaixo, em outras palavras, ele escreve que pregar a mensagem de Deus é um pecador mostrando a outro pecador onde encontra a salvação. Amém? Amém. E aqui estamos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. E a mensagem que eu tenho para compartilhar com todos os irmãos nessa manhã, para a honra e para a glória de Deus, está no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos ler do 1 ao versículo 10. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Verso 1. E o título que eu dei para essa mensagem é O Pequeno Notável. Irá falar de um homem muito pequeno, aqui na palavra de Deus. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, a palavra de Deus começa dando destaque a um homem chamado Zaqueu, e descreve este homem na sua estatura. Sabemos que estatura é quando uma pessoa é muito baixa, ou uma pessoa é muito alta, ou quando uma pessoa é muito magra, ou uma pessoa é muito forte. Dá o exemplo de estatura. E a palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem de estatura muito pequeno, assim, pequeno mesmo. E na Bíblia temos Golias, né, o gigante Golias, e temos Zaqueu, o pequenino, né, que a Bíblia dá esse destaque. E Jesus ia entrando a cidade de Jericó. Zaqueu, ele estava na cidade de Jericó, ou ele habitava na cidade de Jericó. A Bíblia não relata se ele morava ou se ele apenas estava na cidade de Jericó. Zaqueu, ele sempre ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar que Jesus era um homem de grande unção, um homem que curava, libertava,
curava os cegos, curava os paralíticos e falava do plano de salvação na vida do homem, na vida da humanidade. Principalmente, Jesus veio para resgatar o pecador, o homem pecador, e dar o plano de salvação. E este era o ministério que acompanhava a vida de Jesus aqui na terra. Zaqueu, quando ele ouviu que Jesus iria passar pelaquela cidade de Jericó, ele coloca no seu coração a vontade e o desejo de ver quem era Jesus. Graças a Deus, nós já aceitamos a Jesus como único Salvador da nossa vida e recebemos também o batismo nas águas. E graças a Deus podemos dizer hoje, nessa manhã, que nós já conhecemos quem é Jesus. Amém? Amém. Sabemos que Jesus, ele é a luz do mundo. Que Jesus, ele é o centro da nossa vida a cada dia. Mas Zaqueu, ele não conhecia quem era Jesus. Nunca tinha visto quem era Jesus. Apenas ouvia falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele coloca no seu coração o desejo, a vontade de ver quem era Jesus. E o interessante é que Zaqueu, naquele momento, ele não queria falar com Jesus pessoalmente. Ele não queria tocar em Jesus. Ele queria apenas ver quem era Jesus. Queria apenas olhar para Jesus. Mas para Zaqueu ver quem era Jesus, Zaqueu iria enfrentar várias dificuldades. E a primeira dificuldade que a gente pode citar aqui na palavra de Deus é porque ele era um homem maioral dos publicanos e um homem rico. Ou seja, maioral dos publicanos naquela época é como se ele fosse hoje, nos nossos dias, um funcionário público. Ou seja, ele trabalhava para o império. Ele tinha um grande nome na sociedade, Zaqueu. E uma outra dificuldade que ele iria enfrentar é porque ele era um homem muito pequeno, de estatura pequena. Na nossa vida, não é diferente. Muitas das vezes, quando a gente é criança, quando a gente somos crianças muito pequeninas, e às vezes está acontecendo ali uma roda, algum evento, acontecimento, e nós procuramos olhar, saber o que está acontecendo no meio daquela roda. E muitas das vezes a gente tenta, de alguma forma, olhar o que está acontecendo. E muitas das vezes a gente procura ficar nas pontas dos pés, e a gente procura ali arrodear, procurando um ângulo para observar aquilo. E na vida de Zaqueu não foi diferente. Quando ele ouviu que Jesus iria passar por ali, ele procura um meio de ver quem era Jesus. E outra dificuldade maior que Zaqueu iria enfrentar, porque Zaqueu nunca tinha visto quem era Jesus. Imagina você ir ao encontro de uma pessoa só de nome, que você nunca viu por uma fotografia, nem por uma rede de internet, nem por uma televisão. Nunca tinha visto a face daquela pessoa. Então seria uma dificuldade muito grande que Zaqueu iria enfrentar. Mas a palavra de Deus lá em Gênesis diz que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Jesus, ele não era diferente aparentemente de todos aqueles homens daquela época. Jesus era parecido com aqueles homens. Mas uma coisa de especial destacava Jesus no meio daqueles homens, diferenciava Jesus no meio daqueles homens. E o que diferenciava Jesus no meio daqueles homens não era o seu olhar, não era o seu andar, mas o seu falar. Quando Jesus falava de amor, falava do plano de salvação. E Jesus era muito destacado, ele se destacava quando ele falava. Isso diferenciava Jesus daqueles homens. E Zaqueu, quando ele viu aquela multidão, e quando se fala em multidão que acompanhava Jesus, a gente pode citar exemplos
que não é uma quantidade de 200, 300, 400 pessoas, não. Eram multidões de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas que acompanhavam Jesus. Nós temos o exemplo de uma multidão que acompanhava Jesus na multiplicação de pães e peixe. Amém? Ali, 5.000 pessoas acompanhavam Jesus. E Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele nunca estava só. Ele sempre era acompanhado por multidões. Se a gente for ler a palavra de Deus, em quase todo o Novo Testamento, Jesus era sempre acompanhado por multidões. E onde Jesus andava, ali havia transformação. Por onde Jesus passava, sempre havia transformação. E a gente vê que todo lugar é comum, mas até Jesus passar por ele. E graças a Deus, nós podemos crer que Jesus também passa no nosso meio. Que Jesus se faz presente aqui no nosso meio, amém? E quando Jesus está presente no nosso meio, a mudança de vida, a transformação, tanta transformação, principalmente nos nossos corações, que é o mais importante que Jesus quer moldar cada dia na nossa vida, é o nosso coração. E muitas pessoas recebiam curas, recebiam também, principalmente, salvação, porque nos nossos dias, eu não quero citar nome de denominações, mas a gente vê muito as pessoas pregarem a cada dia e a cada dia libertação cura e só cura. Mas o essencial que Deus quer para nossas vidas é que a igreja do Senhor ela venha pregar para as pessoas o plano de salvação. Venha pregar perdão, salvação, arrependimento e principalmente conversão do homem. Amém? E a gente vê que Jesus, quando ele ia realizar uma cura, primeiramente ele nunca curava a pessoa de imediato. Ele sempre curava primeiramente o espiritual daquela pessoa. E a gente podemos citar no exemplo daquele homem paralítico. Ele estava deitado há muitos anos ali sem andar, e Jesus chega para ele e Jesus dá a cura para aquele homem. Mas primeiramente Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados, toma o teu leito e anda. Aqui a gente vê o poder que Jesus tem na vida do ser humano, e ele quer curar primeiramente o espiritual, para depois curar o físico. Não adianta o ser humano ter apenas uma perfeição física e o espiritual está morto. Principalmente ele quer curar o espiritual. Aquilo que é mais essencial na vida do ser humano é o espiritual. E quando Zaqueu viu aquela multidão vindo com Jesus, ele pensou: eu não posso perder tempo. Hoje eu vejo quem é Jesus. Ele tinha certeza que ele iria ver quem era Jesus, por ele não conhecer. E também assim é nas nossas vidas. Nós também não podemos perder tempo de aceitar também a Jesus como o único Salvador de nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então que a gente a cada dia possamos buscar a Deus e não podemos perder tempo. Fazer que nem Zaqueu fez naquele dia. Ele coloca no seu coração o desejo e a vontade. Hoje eu vejo quem é Jesus. E uma outra dificuldade que Zaqueu ia enfrentar, é porque o interessante aqui é que a palavra de Deus coloca Zaqueu no nível lá em cima, né? Maioral dos publicanos em cima, rico mais em cima ainda. Aí Jesus passa, Zaqueu se torna o quê? Pequeno. Nós sabemos que não existe pessoas grandes. Pessoas que muitas das vezes, por ter um nome grande na sociedade, querer muitas das vezes pisar nas pessoas, entre aspas. Mas a gente vê que grande só existe um. Grande só existe um, que é Deus, que é Jesus Cristo. Amém? E quando Zaqueu ele vê aquela multidão,
diz a palavra de Deus que ele sai correndo depressa e ele chega em frente a um sicômoro. Sicômoro significa uma figueira brava. Era um tipo de árvore daquele tempo. E uma outra dificuldade que Zaqueu também ia enfrentar para poder subir nessa figueira brava, porque a figueira brava era uma árvore cheia de galhos e as pernas de Zaqueu eram curtas. Iria sentir muita dificuldade para subir. E Zaqueu, por ser rico e por ter um grande nome na sociedade, por ser maioral dos publicanos, naquele momento ele não olhou para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não se importou pelos comentários que poderiam surgir contra a pessoa dele. Por ele ser rico, por ele estar ali se humilhando, ou as pessoas falar mal dele no outro dia. Não, ele não se importou com ninguém. O foco dele, o objetivo era: hoje eu vejo quem é Jesus. E ele estava procurando um meio, uma oportunidade única de ver quem era Jesus. E Zaqueu, ele começa a subir naquela figueira brava e ele diz: é aqui que eu vou ver passando Jesus. Ou seja, Zaqueu, ele conhecia a rota por onde Jesus iria passar. Ele foi muito inteligente. Quando ele viu aquela multidão vindo, quando ele sobe, ele sabia a rota por onde Jesus iria passar. E assim também nós, cristãos, nós sabemos também a rota por onde Jesus passa a cada dia. Nós sabemos que a partir do momento que a gente abre a palavra de Deus para ler a sua mensagem, nós sabemos ali que Jesus irá passar. Quando a gente se ajoelha os nossos joelhos no chão para orar a Deus, nós sabemos que ali Jesus também irá passar. Quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, nós sabemos que por ali também Jesus irá passar. A rota por onde Jesus passa é a rota de quando eu clamo a Jesus Cristo. E ali, Zaqueu, ele sabia qual era a rota. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes um irmão pode ter, por um problema, algum motivo, não está vindo para o culto 2, 3 meses. E aí aquele irmão, ele decide ligar para o pastor da sua igreja e dizer: olha pastor, já estou com 2 meses e ninguém me liga para saber como é que eu estou, espiritualmente principalmente. Mas eu quero dizer para você que não precisamos assim ligar para as pessoas entender qual o nosso problema, o que realmente aconteceu. Porque o mais importante porque nós sabemos por onde Jesus passa a cada dia. E nós temos isso na nossa vida. Nós sabemos a rota por onde Jesus passa. E quando Jesus passa, nós sabemos que há mudança de vida, que há transformação de vida, que há corações transformados por onde Jesus passa. E quando Jesus vinha se aproximando naquele percurso, Zaqueu, ele fica muito preocupado. Muito preocupado. A preocupação de Zaqueu aumenta mais e mais quando as pessoas começam a passar ali. E porque o pensamento dele era esse: o homem vai passar e eu não vou ver quem é Jesus. Porque ele nunca tinha visto quem era Jesus. Como diferenciar Jesus no meio daqueles homens? E aí, naquele momento, é como se Zaqueu ali tivesse quase sofrendo ali uma parada cardíaca. Muito preocupado. Porque ele estava com um grande desejo de ver a pessoa de Jesus. E diz a palavra de Deus no verso 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha só, Zaqueu, ele não conhecia quem era Jesus, mas Jesus já conhecia quem era Zaqueu. E Jesus chama o nome de Zaqueu. E naquele momento, Zaqueu ali, o coração dele se dispara muito mais ainda. Que ele fica imaginando: como é que eu não sei quem é Jesus e ele já me conhece? Conhece pelo meu nome. Querido, Deus
Jesus Cristo, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso profundo. Ele conhece todas as coisas. Vamos ler a palavra de Deus lá em Salmo 139. Pai, A partir do verso 1. pai, pai, Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. E onipotente é o Deus forte. Amém? Este é o nosso Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, amém todos? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me veio, não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Amém? Queridos, Deus, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele esquadrilha a nossa vida, diz a palavra do Senhor. E Deus, Ele conhece a cada um de nós. E naquele momento, Jesus Cristo, Ele conhecia quem era Zaqueu. Ele conhecia a profissão de Zaqueu, Ele conhecia o pensamento de Zaqueu, o que Zaqueu desejava, e assim também Jesus, Ele conhece o nosso íntimo, Ele sabe, Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, diz a palavra do Senhor. Ele conhece aquilo que está faltando na nossa vida, Ele conhece os nossos sonhos, os nossos planos, Ele conhece aquilo que a gente vem tentando alcançar há anos, Ele conhece. E muitas das vezes o Senhor, Ele está nos dando, nos proporcionando a cada dia, não aquilo que muitas das vezes a gente acha que estamos precisando, mas sim Ele sempre, pode ter certeza, que Ele sempre nos está dando aquilo que é necessário para a nossa vida. E muitas das vezes Ele não nos entrega tudo aquilo que queremos, que pedimos a Ele, porque Ele conhece, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe o que é a escolha melhor para a nossa vida. Ele conhece até o que está passando na nossa vida, até o que está sobrando na nossa vida, Deus conhece. E voltando lá no verso 6, diz assim, lá em Lucas 19, a 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha só, o modo que Zaqueu recebeu a Jesus, com alegria. E assim também somos nós, quando conhecemos a pessoa de Jesus, nós também recebemos a Jesus com alegria. E é isso que Jesus quer que a humanidade o receba a cada dia. Que as pessoas possam entender, conhecer o amor de Jesus na sua vida e possam receber com alegria. E Jesus, Ele está a cada dia nos corações, batendo a porta dos corações das pessoas. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Amém? E é isso que Jesus quer para a humanidade, que as pessoas possam vir ter o desejo de conhecê-lo, porque Jesus tem o desejo de estar com toda a humanidade, mas a pessoa tem que ter o desejo no seu coração, assim como Zaqueu teve naquele momento a vontade de ver quem era Jesus. E o mais interessante era que, como eu tinha falado antes, que Zaqueu ele não queria
ter contato nenhum com Jesus. Ele queria apenas ver. Eu quero só ver quem é Jesus. Ele não queria conversar, ele não queria tocar nele, mas ele queria apenas ver quem é Jesus. E no verso 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, porque as pessoas sabiam o trabalho que Zaqueu exercia naquela sociedade. Ele era cobrador de impostos. Muitas das vezes Zaqueu, ele defraudava as pessoas. Ele não era um homem totalmente honesto. E no verso 8 diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E aqui a gente vê o poder que Jesus tem de transformar a vida das pessoas. Naquele momento, Zaqueu ele teve uma vida totalmente, completamente transformada. Ele reconheceu o seu erro e ali ele entendeu que era um homem pecador e que ele necessitava da pessoa de Jesus realmente na sua vida. E quando a pessoa recebe a Jesus Cristo, a pessoa começa a ter um discernimento espiritual. A pessoa vê o que está certo, o que está errado. Zaqueu ele reconheceu que era um homem totalmente errado diante daquela sociedade. Mas algo muito importante acontece na vida de Zaqueu, que ele reconhece o seu erro e ele conserta o erro que estava cometendo na sua vida. E ele recebe o que é mais importante na nossa vida. Vamos ver o que Zaqueu recebeu. No verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha só, Zaqueu ele recebe não só a transformação na sua vida, mas ele recebe tanto a transformação, mas como ele recebe também a salvação. Amém? E é isso que Jesus quer que a humanidade receba nas suas vidas, é a salvação. E a salvação nós só podemos encontrar na pessoa de Jesus, porque nós sabemos que quando Adão e Eva pegou lá no início, e que nós somos descendentes de Adão e Eva, né? E diz a palavra de Deus que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E diz lá em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, o homem, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, ele se separou. Houve uma barreira ali entre Deus e o homem. E se Jesus não tivesse vindo a este mundo, ter sido crucificado naquela cruz, que a cruz naquele tempo, diz a palavra de Deus que maldito o homem que é pendurado no madeiro. E ele passou pela grande vergonha. Ele, não sendo pecador, se fez de pecador no meu lugar e no lugar da humanidade. E o homem, por mais que o homem, se ele não tivesse feito isso, por mais que o homem tentasse se justificar aqui na terra, por mais que ele tentasse buscar obras e fazer obras de bem para a humanidade, mesmo assim nós não teríamos a oportunidade de salvação. Mas Jesus, com a morte dele, ele nos trouxe a vida. Amém? É como se o homem tivesse perdido ali uma conexão. É quando a gente perde, vou dar um exemplo simples, perde uma conexão com a internet. A gente só pode ter aquela conexão novamente se a gente tivermos créditos. Se a gente não tiver crédito, a gente não tem a conexão. A gente não pode ver nada, acessar nada. E Jesus ele veio exatamente para reconectar, para conectar novamente o homem a Deus, ao Pai dele. Então, ele veio com esse objetivo, de ligar novamente o homem a Deus, porque existia uma barreira, e a barreira que estava separada do homem de Deus era o pecado. E Jesus, ele veio exatamente quitar a minha dívida e quitar a dívida também da humanidade. E olha que o salário pelo preço do pecado era um preço muito alto, que era a morte. Mas esse preço, Jesus ele veio e quitou, ele liquidou essa dívida por nós. Amém? E no verso 10 diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. E aqui está a grande missão de Jesus. Principalmente quando Jesus ele era acompanhado pelas multidões. Jesus ele queria realizar curas, queria dar uma vida de oportunidade boas para as pessoas, para que as pessoas vivessem bem. E assim Jesus também quer nos nossos dias que nós possamos também viver bem. Ele não quer que nenhuma pessoa venha viver mal, né? Mas Ele quer também que as pessoas vivam curadas, sim, também. Mas o que Ele mais quer também é que o homem alcance o plano de salvação, que é a coisa mais importante. Amém? Vamos abrir, já estou quase finalizando, pessoal. Vamos abrir Mateus 14, a partir do verso 22. Primeiro livro do Novo Testamento. Pai. Página 634. Já vai. Página 645 do Novo Testamento. E o início aqui, a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22. Amém todos? Amém. Amém. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Queridos, aqui a gente vê a importância do homem, do ser humano, estar com os olhos sempre na pessoa de Jesus. Quando os nossos olhos estão na pessoa de Jesus, a nossa tendência é de permanecermos fortes e firmes nos caminhos do Senhor. Mas no momento em que a gente retira os nossos olhos da pessoa de Jesus, a tendência nossa é cair. Assim como Pedro, naquele momento, ele começa ali a andar sobre as águas. Uma coisa sobrenatural, uma coisa que jamais a ciência, a natureza, os fenômenos, uma pessoa pode andar sobre uma água. Mas Jesus estava andando por sobre as águas, diz a palavra de Deus. E ele chama ali, Pedro diz assim: se és tu, deixa que eu ande por sobre as águas e vai até a ti. E Pedro, eu creio que Pedro, ele estava andando, sempre olhando para Jesus. E ele conseguiu andar. Mas só que Pedro, por um motivo ou outro, ele olha a tempestade, ele olha para o lado. E ele observa, ele repara a força da tempestade. E ali naquele momento ele vem a submergir, diz a palavra de Deus. E Pedro, ele começa ali a afundar. Mas Jesus, pelo seu grande amor, ele estende a mão e coloca a Pedro novamente no barco. Assim também é Jesus na nossa vida. Muitas das vezes a gente, por não estar ligados
firmemente a Jesus, muitas das vezes o homem tende a cair. Porque somos falhos, somos pecadores. Muitas das vezes a gente cai. Mas tem um verso que eu acho muito bonito que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ali naquele momento Jesus ele estende a mão a Pedro e sobe novamente a Pedro. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Sempre ele está pronto, mesmo nós caindo, ele está sempre pronto a nos dar a mão e a nos levantar e nos erguer e fazer com que a gente entenda que a pessoa não deve olhar para as circunstâncias, para o mundo, mas sim estar atento, a sempre fixar os olhos à pessoa de Jesus. E quando nós temos a certeza e a convicção de que estamos andando ali, sempre olhando para a pessoa de Jesus, nós temos a certeza que continuaremos firmes nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude e nos fortaleça espiritualmente a cada dia. E que, assim como Zaqueu, ele coloca no seu coração o desejo, a vontade de conhecer Jesus, que assim como Zaqueu, a gente também possa, a cada dia também, estarmos sempre olhando para a pessoa de Jesus. Que a gente possa buscá-lo, conhecer mais e mais. Né? Que a gente possa estar sempre em oração Eu vou pausar. a Deus. E só para finalizar, eu sempre gosto de... Amém? Eu gosto de louvar o Senhor. Eu digo assim, eu não sei se é o meu dom, né? Porque assim, eu gosto de pregar a mensagem, mas também eu gosto de louvar. A gente se sente muito bem, né? Espiritualmente. E que a gente possa meditar na letra dessa música, dessa canção. Eu não estou 100% hoje da voz não, mas vocês vão saber a letra da música e vocês também me ajudem a cantar.